Dá pra gente dizer boa noite assim? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, o que a gente faz agora? Você começa ou eu começo? A gente estava aqui combinando como é que a gente vai fazer essa conversa. Eu ia Eu falar acho que... damas primeiro, mas acho que você não vai gostar disso, então eu posso começar. Você quer começar? Tanto faz. Tá. A gente pode até pressupor que as damas sempre vão começar primeiro, o que já pode, assim, causar um frisson interessante na Legal. nossa conversa. É, legal. Ou seja, você começa. Tá bom. Eu começo. Então, eu vou começar falando, na realidade, um pouco o espírito dessa ideia, né? Eu falava para Márcia essa semana que a ideia é discutir a relação em público, né? Mas de uma forma arquetípica, assim, um pouco pensar as agruras e as dificuldades do relacionamento entre homem e mulher de um ponto de vista filosófico. Daí a ideia da filosofia na alcova, né? Que é o que a filosofia poderia ajudar ou atrapalhar às vezes. Algumas pessoas acham que se você pensa demais atrapalha, né, em determinadas coisas, mas em que a filosofia poderia ajudar uma coisa que é determinadas dificuldades que homens e mulheres têm. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: eu acho interessante a ideia da gente conversar um pouco, eu falar do ponto de vista masculino questões de como a gente vê a mulher, né? Dificuldades ou admirações, seja lá o que for, do ponto de vista masculino, como a gente vê a mulher. Eu acho interessante também uma mulher falar a mesma coisa do ponto de vista da mulher sobre o homem. E também, para mim, uma coisa importante que eu também dizia para a Márcia, antes da gente realizar essa ideia, é que isso fosse discutido por pessoas que têm experiência concreta num relacionamento entre homem e mulher, né? Ou seja, pessoas que estão na linha de frente do relacionamento, né? Que têm prática, né? Que experimenta isso todo dia, que sabe como é às vezes a dificuldade de comunicação. Por exemplo, uma coisa que os homens normalmente sentem em relação às mulheres é que as mulheres pensam demais, né? Contrário do que pode parecer, esse papo furado de que mulher não pensa, essa conversa fiada. Eu estou me referindo mais a uma discussão contemporânea, tá? Estou pensando em Idade Média, não estou pensando em Antiguidade, em Roma, na África, não. Eu estou pensando no momento contemporâneo, tipo pós-moderno, assim. E nesse momento, uma das coisas que normalmente aparece em conversa de homens sobre as mulheres, fora aquelas conversas óbvias sobre mulheres bonitas, gostosas e não sei o quê, né, é essa questão de que as mulheres pensam bastante. Isso às vezes nos assusta, né? Pensam na relação, né? Pensam no cotidiano da relação. É quase sempre como se nada é unicamente aquilo. É sempre aquilo, mais outra coisa. Por exemplo, a memória. Você quer falar? Eu não estou pensando nessa hora. Por exemplo, a memória feminina para detalhes. Veja, isso não significa, olha, estou brincando um pouco, falando sério. No fundo, eu acho que tem algumas coisas, não acho que as coisas são tão diferentes assim, o tempo todo, na realidade. Eu tendo a pensar que existem coisas entre homens e mulheres que são determinadas de um ponto de vista biológico, né? Não que eu não ache que exista uma parte social, histórica, cultural. Eu acho que é meio óbvio isso. Eu acho que tem algo de cultural e eu acho que tem algo de biológico misturado. Porque, na realidade, eu acho que o homem e a mulher são seres naturalmente culturais. Então, na realidade, você tem coisas biológicas que determinam o comportamento e coisas que são culturais e que têm uma certa plasticidade. Então, eu não quero dizer que a gente é tão diferente assim. Mas, quando eu estava me referindo à memória, e aí eu acho que talvez, eu lembro de um livro de um cara chamado Júlio Michelet, historiador, né? O nome do livro é A Feiticeira. E nesse livro ele fala um pouco sobre aquela imagem da mulher feiticeira. Ele está lá escavando as raízes dessa imagem de uma mulher bruxa feiticeira na Idade Média, no final da Idade Média. E aí ele fala que uma das coisas que provavelmente trouxe à tona a ideia de que a mulher é um bicho esquisito, estranho, que vê coisa que a gente não vê, homem não vê. Ele fala nesse livro que talvez fosse
devido ao fato de que as mulheres viviam um espaço físico reduzido, né? Pouca circulação pública, né? E isso acabava fazendo com que a mulher pudesse perceber detalhes em coisas que o homem, dentro de um espaço público de circulação maior, não percebia. E daí a ideia, que é concreta, os homens normalmente falam isso sobre as mulheres, que é essa sensação de que as mulheres têm uma memória avassaladora. Que, de repente, uma mulher consegue lembrar de uma coisa que você falou há 2 anos atrás, né? Eu já vi isso acontecer. Ela lembra de uma coisa que você falou há 2 anos atrás, 3 anos, você não tem muita noção do que é. Ela lembra do lugar, qual era o cenário, quem eram as pessoas que estavam do lado, né? E aí, muitas vezes, o homem se sente perdido diante de uma memória como essa, né? Eu acho que isso é uma questão, e eu vou indo em direção, porque a gente combinou mais ou menos que eu vou falar um pouco, ela vai falar, depois eu fecho, ela fecha também, e a gente vai para as perguntas, não é isso? Então, assim, o que eu quero, a ideia que eu estou querendo construir é que há algo na mulher contemporânea, entre aspas, que deixa os homens, às vezes, em pânico, né? Um certo medo. Mas então eu estou falando um pouco desse olhar de um homem que ensaia a sensibilidade, olhando para a mulher, que seria, em tese, o ser sensível, né? E o homem... Em tese ficou ótimo. Não, mas é porque vai saber, né? De repente alguém pode achar que achar uma mulher sensível já é preconceito, né? Mas, então, a minha ideia é chegar a um lugar onde fique claro essa noção de que o homem se sente acuado e olha, e quando começa a pensar um relacionamento entre homem e mulher, às vezes se pergunta, a mulher conseguiu uma série de avanços na vida profissional, né? A gente percebe, por exemplo, segundo as estatísticas, que as mulheres saem do casamento por causa delas. Isso denota uma certa autonomia que às vezes assusta o homem, né? Ninguém sabe direito de onde vem essa autonomia. Você não devia ser fraca, né? Mas isso não é a experiência concreta que a gente tem. Enquanto que o homem normalmente sai do casamento por causa de outra mulher, né? Então, assim, e isso na realidade, quando a gente vê o comportamento da mulher sair de um casamento por causa dela, e aquela capacidade impressionante que a gente olha assim, isso quando a gente... Eu estou falando de um ponto de vista de homens e de um homem que olha e pensa e desenvolveu alguma sensibilidade, né? Os homens não gostam de desenvolver tanta sensibilidade porque fica com medo, mas assim, alguma sensibilidade. Estou falando desse ponto de vista. Então a gente olha para as mulheres e tem uma impressão assim, a mulher está sempre parecendo que vai acabar, vai morrer, vai ficar fraca, mas sai do outro lado, de novo, tudo bem de novo, né? É mais ou menos assim, ela está triste, ela chora 3 semanas. Durante 3 semanas o mundo acaba. Ainda tem uma coisa chamada que os sociólogos, não foi eu que inventei isso, os sociólogos chamam de rede informal de solidariedade feminina, né? Você encontra uma mulher chorando no banheiro, todas as mulheres vão do lado dela ver ela chorar. E aí elas conversam entre si. Quem chama isso de rede de solidariedade informal é um sociólogo chamado Manuel Castells, né? Então ele diz assim, que, então só a referência de onde que tem essa expressão, mas assim, a gente olha e tem a impressão que a mulher, ela está chorando, ela está mal, ela não vai conseguir, mas na realidade, isso é que eu queria apontar, é o contrário, né? Ela passa 3 semanas chorando, ela fica com a amiga xingando o cara, falando mal dele, de todos os homens à face da terra, mas depois de 3 semanas ela sai do outro lado de um jeito como se, não é que nada tivesse acontecido, mas ela consegue sair da situação sozinha. É que aparece um mais bonito. Você não conseguiu se controlar, né? Tudo bem. Você quer falar ou continuo eu? Não, fique à vontade. Então, assim,
Bom, essa é bem típico de discutir a relação, né? Olha, você vai falar, aí você começa a falar, aí ela começa a falar junto. Aí ele pergunta, você quer falar? Não, continue você. Imagine. E a pessoa ainda diz, eu não tenho nada a dizer. É tudo da sua cabeça. você que está sonhando. É da sua cabeça. Você viajou, né? Mas então, continuando o que eu estava dizendo, isso é uma coisa que impressiona nas mulheres, né? Porque no fundo, quando eu estava falando dessa coisa de relacionamentos que acabam, coisa e tal, pelo menos o que falam as estatísticas, que os homens saem dos casamentos, mesmo que não esteja bom, ele sai só quando aparece outra mulher. O que denota uma enorme dependência, né? E essa dependência, na realidade, não pode ser falada. Então, uma das coisas que eu diria, assim, numa conversa sobre homens e mulheres, dentro desse escopo contemporâneo, é assim, talvez as mulheres devessem prestar mais atenção e tomar mais cuidado com os esforços que os homens podem fazer para ser sensível, prestar atenção. Porque existe toda uma cultura hoje de que você deve pensar em você, falar de você, fazer terapia, buscar ajuda, abrir o seu coração. Isso são coisas que os homens não sentem bem com isso, né? O máximo que os homens fazem com os amigos é encher a cara, né? Mas a gente observa a capacidade. Isso eu não estou querendo dizer que a relação entre as amigas e as mulheres é um paraíso, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu não acredito no paraíso em lugar nenhum, muito menos que a gente construa um com as mãos. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa imagem da capacidade que a mulher tem de virar para dentro de si mesma e ficar pensando em si mesma, produz um vocabulário às vezes. Veja, é claro que eu fiz 15 anos de análise, eu sou um cara que fez um curso de civilização, eu sou na realidade pernambucano, que significa que nessa questão toda podia ser difícil, mas eu treinei durante anos e anos a ser civilizado. Então assim, então assim, mas eu acho que eu acho que essa coisa da sensibilidade feminina às vezes esbarra numa questão que é a seguinte: ao mesmo tempo que existe uma espécie de força invisível, impressionante, um tipo fênix, assim, uma coisa meio assim, uma certa autonomia que assusta, né? Ao mesmo tempo também, as mulheres, no fundo, a impressão que muitos homens têm é que, no fundo, as mulheres não conseguem lidar com a sensibilidade masculina. Isso talvez seja uma questão premente, né, do relacionamento entre homem e mulher, do ponto de vista masculino. Que as mulheres não conseguem lidar muito bem com a sensibilidade masculina. Melhor dizendo, com a sensibilidade do parceiro, não a sensibilidade masculina, especificamente. A ideia da sensibilidade masculina enche os livros, as propagandas, os filmes, a televisão. Mas a sensibilidade do parceiro. É como se na hora, na cama, no quarto, na mesa de jantar, no cinema, no restaurante, é como se na hora que a sensibilidade masculina aparece na relação, parece que isso deixa a mulher meio desorientada. Sensibilidade do parceiro, especificamente, não do homem em geral, né? Que o homem, quando o parceiro parece estar fraco, eu estou falando de sensibilidade, uma coisa um pouco de um afeto, uma situação mais dolorida e tal, quando o homem está fraco, se sentindo fraco, parece que isso deixa a parceira enlouquecida, desorientada, ela não consegue lidar com isso, né? É como se todo o discurso sobre a autonomia, igualdade, busca de horizontes comuns, todo esse discurso sobre ideologia, crítica de ideologia, que talvez dê tempo de a gente pensar hoje um pouco, eu acho que é uma das coisas que às vezes tem desdobramentos enormes nas relações heterossexuais, não só nas heterossexuais, mas é disso que eu estou falando. Me parece que nesse momento é um dos momentos onde surge uma espécie de buraco negro, assim, né? A mulher parece que vai lentamente num processo de perda de interesse, afastamento, e isso faz com que, é daí que vem a ideia
do aquamento, né, que paira sobre essa nossa conversa hoje do ponto de vista masculino, como hipótese, né? E a mulher, ela vai aparecendo como emancipada, como aquela absolutamente independente, que não precisa mais do homem. E, na realidade, eu não acredito nessa história, né? No fundo, eu não acredito nessa história. Eu não acredito que o homem não precisa da mulher e a mulher não precisa do homem. Na realidade, eu só acho que existe homem e mulher quando existe homem e mulher um do lado do outro, né? Eu acho que existe, na realidade, uma definição que vem de um lado para o outro e do lado para o outro, sim. Né? Mas, de qualquer jeito, essa coisa da acessibilidade parece produzir uma inviabilidade no relacionamento. E aí que vem um sentimento que é o seguinte, que no fundo, a mulher tem um discurso para o homem de que ele deve deixá-la livre, de que ela deve ser emancipada, mas quando a gente chega naquelas coisas de alcova, como se fala, né? Coisas de quarto, que a cama do casal virou uma espécie de frente de trabalho, né? Que os dois têm que ficar investindo o tempo inteiro, não é um lugar onde você deita e relaxa. Porque se você relaxar, a concorrência está ao redor. Né? A concorrência está em toda parte, né? E como a concorrência está em toda parte, e como eu acho que o relacionamento também caiu sobre a obsessão da eficácia, do custo-benefício, dessa história toda aí, que eu não vou entrar, no momento em que existe todo um discurso sobre a independência e emancipação da mulher, parece que as mulheres, nas coisas de alcova, não é que não existe independência, mas é como se naquele momento, ao lado da suposta sensibilidade masculina, um homem continuasse ter que ser forte. De alguma forma, a força tem que estar presente. E eu acho que não é à toa que o desempenho masculino sempre foi chamado de potência. Né? O desempenho sexual masculino foi chamado de potência. E, nesse sentido, quando a mulher recusa, e eu acho que é nem recusa, eu acho que é uma coisa... No fundo, eu acho que isso é bem profundo, hein? No fundo, eu acho que a gente pode escrever 200 teses, 500 mil teses em alemão, com 1.500 palavras, 1.500 páginas em alemão e tal, né, como os alemães fazem, sobretudo, né, uma introdução à representação da condição feminina possível. Né? Mesmo que se escreva teses assim, eu acho que no fundo, um dos temas mais duros do relacionamento entre homem e mulher hoje em dia, do ponto de vista masculino, olhando para a mulher, pensando na mulher, é que, no fundo, a mulher não consegue lidar com a fraqueza masculina, não consegue lidar com a desorientação masculina, não consegue lidar com a insegurança masculina, e me parece que, às vezes, as mulheres mentem muito sobre isso. Não na alcova. No dia a dia, não acho que não. Eu acho que se mente muito do ponto de vista da produção de conhecimento sobre isso. Aí é que eu acho que tem muita mentira. A ideia de que não existe esse tipo de mal-estar, esse olhar quando o homem olha para a mulher. E aí, para terminar esse primeiro bloco, eu lembro de uma coisa chamada homem fóbico, né, que eu tenho um monte de amigas psicólogas e psicanalistas, né, e orientandas, tanto na PUC quanto na Escola Paulista, que trabalham que são psicólogas, e elas falam para mim de uma coisa chamada homem fóbico. É um sintoma, homem fóbico. E o que esse homem fóbico é causado por um comportamento feminino, que é um pouco o que eu venho descrevendo. O homem fóbico é o cara que tem medo de investir na mulher. Isso é um fenômeno que acontece mais jovem, depois que, né, falando de carinhas de 20, 35, 32, 29, sei lá, alguma coisa por aí. E esse medo de investir na mulher é justamente medo... É claro que todo mundo... No fundo do homem fóbico existe um problema que é uma idealização de uma imagem feminina. Provavelmente a culpa é da mãe, como sempre. Assim, é um problema de uma idealização feminina muito grande que as mulheres reais parecem não fazer parte desse mundo seleto das mulheres ideais. Né? Sabe que idealização é uma desgraça, porque a idealização é impotente de amar. Né? Você só ama quando tem sofrimento, imperfeição e erro. Tudo que é idealizado não dá certo. Mas eu acho que, no fundo, essa é uma hipótese que eu tenho, que o homem fóbico, na realidade, sofre porque idealiza demais a mulher.
né? Mas, do ponto de vista do comportamento da mulher, o que os homens fóbicos falam, essa coisa aí chamada homem fóbico, né, com medo de investimento, é de que a mulher está emancipada, está independente, mas ela vai ficando cada vez mais insensível e sofrendo muito, na realidade. Eu não acho que não há sofrimento. Eu acho que há, na realidade, uma espécie de perda de harmonia. Não que antes fosse muito bom. Eu nunca lido com nada com a ideia de que já foi bom, certo? Não é passadismo. Mas, assim, é, na realidade, uma crítica de utopia de qualquer tipo. Mas, assim, é que essa dificuldade que a mulher tem para lidar com aquilo que o homem tem que desenvolver, que é a tal da sensibilidade e a capacidade de lidar com a liberdade dela, isso, a mulher, na hora que ela tem que lidar com isso, com os sofrimentos dos homens, ela não consegue lidar. E aí sai fora, perde o amor, cansa, né? E segundo os psicólogos e sociólogos, parece que há uma indicação muito grande de que os relacionamentos não sobrevivem à depressão e fracasso masculino, né? Normalmente, quando o homem fracassa, o casamento acaba, o relacionamento acaba. E, na realidade, quando os homens deprimem, normalmente ficam doentes e têm um infarto e morrem, na realidade, né? É o mais comum. Mas, assim, e no final das contas, eu acho que, no fundo, isso produz uma mulher, né, bastante solitária, no final das contas, né? Eu acho que o homem e a mulher acabam ficando solitários cada vez que não se dão bem, porque é uma espécie de destino. Mas, assim, eu acho que a mulher acaba ficando bastante solitária e, às vezes, isso também pode se transformar num discurso que eu chamo, às vezes, de mentiroso ou pseudo-empírico, né? Meio fake, assim, que não traz à tona, porque, na realidade, traz, e eu tenho tido um pouco... Eu acho que todo mundo que trabalha no mundo acadêmico e no mundo da mídia tem um pouco essa experiência. Eu tenho tido uma experiência de conversa com leitoras, principalmente, porque são as mulheres que mais reagem às colunas, né? É interessante isso, como sempre. A mulher reage à coluna, busca terapia, entra na igreja primeiro, faz massagem primeiro. Está sempre buscando ajuda, muito mais rápido que o homem. O homem está sempre mentindo, dizendo que não tem problema, que não aconteceu nada, né? E vai tocando. E, na realidade, eu acho que quando se conversa a sério, as mulheres falam a sério, as mulheres reconhecem, para além dessa utopia e essa idealização, e que a gente vai chegar a um momento onde a gente vai reinventar homem e mulher, como se fosse um produto assim do Carrefour, que você inventa em várias seções, né? E que não tem nenhum peso, seja lá do que for, no sentido de alguns limites. As mulheres, eu ouço e-mails e conversas que falam desse sentimento de solidão, né? De uma coisa que você está livre, mas a realidade, a liberdade, é um preço a pagar, que é um preço de uma certa insegurança e de um sentimento de que talvez seja a hora da gente começar a conversar para além da ideia de que a gente ainda estivesse no século XVIII ou no século XIX. Obrigado. Agora eu vou ouvir você. Pode falar, meu bem. Eu deixo você discutir a relação Fale, comigo. meu bem. Bom, eu fiquei muito contente com essa proposta de fazer essa conversa, porque eu sempre quis fazer essa conversa, mas eu descobri que eu sou representada como mulher entre os homens. Eu sempre estudei num lugar de homens, que é esse território burocrático, da filosofia burocrática, só tinha homem. Eu me tornei... fiquei muito feliz de, então, poder conversar com você, porque eu sempre quis conversar com um homem e fazer uma espécie de disputácio. Mas nunca os caras queriam, Luiz Felipe Pondé. Você vê? Nunca encontrei um homem que topasse bater um papo sério sobre um problema para ser resolvido. Não do ponto de vista da relação. Porque eu, aliás, quando a gente combinou de conversar essa história, eu não pensei do ponto de vista da relação. Eu pensei muito mais em falar dos homens à medida que você falaria das mulheres. Aliás, uma coisa que me soa no seu discurso, que eu vou falar em nível de provocação mesmo, porque eu acho que esse é o nosso papel enquanto filósofos, não é apresentar respostas prontas, mas produzir uma provocação em vossas cabeças, inclusive na sua, nesse caso, me soou que há no seu discurso uma certa queixa. Aquela queixa, justamente, que você diz que foi a queixa histórica das mulheres contra os homens. Então, Tem razão. Essa é uma questão. Essa é uma questão. Mas vou tentar desenvolver um conjunto assim, de observações a partir de um ponto que você mencionou que eu julgo muito interessante.
na nossa cultura, atualmente, depois de toda a história do feminismo que a gente carrega nas costas, tanto homens quanto mulheres, não é possível mais conviver de modo tranquilo, nem com a noção de uma natureza do homem e da mulher, nem com, tampouco com a noção de gênero, que seria a construção cultural do homem e da mulher. A gente sabe que é impossível precisar onde uma coisa começa e a outra termina, e que sempre é mais interessante ou pensar em termos de dialética, ou em termos de banda de Mébius, né, assim, quando que uma coisa está entrando dentro da outra. E, no fundo, esse ponto, então, que eu considero que você disse muito importante, uma mulher é uma mulher diante de um homem que demanda dela essa posição, e um homem é um homem diante de uma mulher que também demanda uma posição, enfim, do outro como esse diferente que vem, no certo sentido, dentro da nossa mitologia de relacionamentos, o outro vem me completar na minha falta. A gente tem, então, acho que daria para precisar isso com uma certa mitologia que constrói a relação entre os casais, pelo menos desde que a gente tem notícia assim, mais da relação amorosa, né? Se você não quis entrar nessa conversa assim, dando mais dados, eu também não vou entrar tanto nesses dados históricos e que assim vão puxar a conversa para um monte de decisões eruditas que não vem ao caso, que não foi a nossa proposta inicial. Mas que também, de vez em quando, a gente vai citar alguma coisa assim para dar como exemplo do que nos interessa falar. Então, é muito interessante pensar que, se existe relação, se a questão é relação, é como qualquer relação no mundo político. Existe um outro que é reconhecido e um outro que é representado. Eu fiquei muito, quando surgiu essa proposta, fiquei muito tomada da questão de falar sobre os homens, sendo que eu já falei muito sobre as mulheres. Aliás, vou te contar um segredo, talvez você não saiba. Quer dizer, não é segredo. Todo mundo já contei essa história. Eu virei feminista na faculdade, quando eu estava no doutorado em filosofia. Eu comecei o doutorado, eu tinha 23 anos, e eu era uma menina que usava umas roupas com a manga aqui. Eu fui para uma aula de filosofia com os professores, que eu não vou citar o nome, só tinha homem naquela sala, e eles só falavam mal de mulher, eu era a única mulher. Eu me lembro que eu fui entrando, caindo para trás daquela sala, assim, naquela classe, eu fui indo cada vez mais profundo, meu cabelo foi crescendo cada vez mais, o meu óculos foi ficando cada vez maior, e as mangas das minhas camisas cada vez maiores, e eu fui ficando cada vez mais escondido, e mais lá profundo, porque me assustava aqueles caras todos chegarem todo dia e ficarem contando entre eles. Não sei se era porque eu estava ali, eu também aí, perdoe minha paranoia, mas não sei se é porque eles ficavam tão atiçados que tinha uma mulher que pudesse observar aquilo que eles estavam contando entre eles. Isso talvez seja paranoia. Mas foi um fato. Eu me tornei feminista quando pode ser verdade. Quando eu observei, pode até ser, mas eu me tornei feminista e comecei a ler a história da filosofia de um ponto de vista mais de entender o que os homens diziam das mulheres, quando eu percebi que esses caras todos eram muito mais velhos do que eu, e inclusive no primeiro dia o professor chegou e disse, você veio para o mestrado, né? Porque lá tinha um monte de cara de 40 fazendo mestrado e eu tinha 23 e estava fazendo doutorado. Aí, assim, eu acho que ficou um negócio meio, o que essa pirralha está fazendo aqui? E eu fiquei pensando, depois que eu me tornei um pouco mais má, coisa que eu demorei, eu fiquei um pouco má, coisa boa, que assim cura qualquer depressão, você ficar um pouco perversa. Eu pensei assim, gente, eles ficam falando essas besteiras, eu fico aqui, assim, estudando essas coisas, eles dão umas aulas super ruins, quando dão ainda, e além de tudo, são todos feios. Aí fiquei assim, nossa, por favor, eu quero falar dos homens bonitos. Então eu quero entender, assim, onde é que estão os caras bonitos que estão autorizados, assim, a falar esse monte de lixo sobre as mulheres. Enfim, isso era meu lado mal, tá? Mas enfim. Aí, bom, fiquei lá estudando, saíram esses livros, comecei a juntar a mulherada da filosofia para dizer o que a gente tem a dizer sobre nós mesmas nessa parafernália, porque eu estou, assim, com todo respeito, pouco me lixando também como é que você faz a dedução transcendental das categorias do meu sexo, entendeu? Aliás, eu nem sabia que eu tinha um negócio chamado sexo, porque eu estava no outro planeta sempre. Mas um dia eu descobri isso lendo os textos dos filósofos. Bom, eu não vou falar assim o que os filósofos diziam das mulheres, porque isso tem já esse famoso As Mulheres e a Filosofia. Imagina que o Brasil precisava de um livro desses, né? Imagina que não tinha ninguém falando disso na época que começou a rolar essas discussões. E já tem esse outro de novo. Enfim, os filhos surgem dessas relações totalmente lésbicas que a gente tem do ponto de vista intelectual, porque de vez em quando aparece um homem para trabalhar, mas é assim, como conversavam Safo e suas amigas, esses livros que eu faço com as minhas colegas. Bom,
Mas é lesbianismo filosófico no melhor sentido. Bom, e estou falando isso também para provocar essas impressões assim radicais. Bom, mas olhem só. Então fiquei preocupada em entender como que os homens representavam a si mesmos. Isso é muito difícil de você encontrar num texto de filosofia. Eu não estava pensando o homem do ponto de vista político ou do ponto de vista ético, nem do ser humano e nem da história da humanidade. Até porque quando você procura, por exemplo, o conceito de humanidade na história da filosofia, você só encontra os homens falando deles mesmos, dos homens, dos varões, do macho, ele, cidadão, sempre, de Aristóteles ao século XX, passando pelo fundamental Kant, sempre definindo que a humanidade é uma questão masculina, é uma questão dos homens entre eles, e as mulheres são inclusas nessa coisa universal, sempre do ponto de vista parcial, o que já inviabiliza qualquer sistema filosófico que tenha esse tipo de consideração, como o do Kant, por exemplo. E ele é muito claro quando ele fala isso. Kant, aliás, fala que as mulheres sempre são belas, isso é famoso, e fala que os homens são nobres. Que uma mulher, por exemplo, vou resumir, super resumindo, para a gente poder discutir mais mesmo, mas queria dar esse dado. Assim, Kant fala, uma mulher, aquilo que mais avilta uma mulher, assim, quando ela é agredida verbalmente por uma pessoa, é ser chamada de asquerosa, porque isso corrompe o seu caráter. Então, uma mulher ela tem que ser bela, ela tem que enfeitá-la, ela tem que ser agradável, ela tem que ser, ao mesmo tempo, nisso tudo, modesta. Ela tem que ser maravilhosa e modesta. E se for chamada, se quiser ofender a dama, você chega para ela e diz, você é uma asquerosa. E os caras, gente, vocês não fazem ideia. Os caras, quando a gente falava assim, já que eles são nobres, eles são sublimes, um homem nunca pode assim andar muito enfeitado. Ele, claro, deve tomar o seu banho lá básico, mas ele não pode andar assim de metrosexual, diria Kant. Estou traduzindo para o nosso tempo. Ele não pode ser um metrosexual, ele não pode ficar se enfeitando, se arrumando, passando creminho, fazendo escova, essas coisas todas. Não pode. O que ele tem? O que ofende um cara, se você quiser chamar ele de uma coisa bem feia, para deixar ele ofendido no caráter dele? Chamar ele de ridículo ou de burro, que aí ele fica acabado. Então, o homem burro está para uma mulher asquerosa, sacaram, né? Um belo casal. Então, né? o casal, se encontrar esses dois, você dobra a esquina, foge, finge que não foi visto. Bom, isso, pior que isso. Bom, deixa pra lá. Bom, mas eu estou falando isso sim, só para mostrar como, no fundo, o que a gente encontra na hora, assim, da crise entre esses dois que se confrontam nos encontros, onde não deveria haver um confronto, mas sempre existe a perspectiva da complementação. O que a gente percebe ali é, talvez, o que a gente possa nomear de crise da própria economia da representação, do modo como uma mulher olha para um homem olha para uma mulher. Porque, no fundo, isso que você falou, da exigência das mulheres em relação ao homem, de que eles sejam fortes, é a mesma coisinha que o Kant está falando, de que o cara tem que ser nobre e sublime. Quer dizer, quem define que ele tem que ser isso, que ele não pode ser um homem frágil, sensível, delicado, enfim, um homem que não seja ligado no poder, no dinheiro, que não tenha carrão, que não pague suas contas. Enfim, quer dizer, o masculinismo, que é um nome um pouquinho mais bonito para machismo, que eu ando usando agora, eu estou usando assim também só para fazer um charme, entendeu? Então, o masculinismo, ele também caiu no corpo e na mente das mulheres. Então, as mulheres também defendem posturas que vão contra tudo aquilo que o processo feminista, que visava a emancipação das mulheres desse tipo de questão, enfim, pôs em jogo. E eu gosto muito de pensar que as feministas, tem vários feminismos, tem feminismo para todos os gostos, para quem ama, quem odeia, enfim, tem de tudo quanto é tipo. Mas tem uma coisa muito bacana que sempre apareceu nos feminismos, em todos eles, que foi essa defesa da construção de uma identidade das mulheres e de uma autorreflexão sobre as mulheres que incluísse sempre esse homem, esse do lado de lá, com o qual elas não podiam ficar em guerra. Então, essa ideia que a gente tem de que o feminismo é um negócio que torra a vida dos homens e que atrapalha a vida dos homens, é o contrário. As feministas consequentes, que são as responsáveis, que fizeram assim, teorias inteligentes e interessantes, essas mulheres sempre defenderam contra a ideia da humanidade parcial dos filósofos universalistas. Elas defenderam a ideia de uma humanidade universal de fato, em que as mulheres estivessem, na verdade, incluídas
pela semelhança e pela diferença, pelo fato de que os direitos devem ser iguais e que também o respeito deve ser mútuo, mas que ninguém pode ser excluído disso sob pena de você cair numa incorreção lógica das mais absurdas. Bom, mas assim, ainda caminhando nesse território, aí assim, pensando nos homens e no que fazer com eles, na sua condição de homens frágeis, o que fazer com eles, isso também só pode ser dito de um ponto de vista da história do feminismo. Porque se os homens hoje estão em crise com a sua masculinidade, com a sua identidade, assim, pululam os congressos dos machos, dos gays, de todas as formas de se ser enquanto homem, está cheio. Os homens heterossexuais estão se pensando hoje só porque, na verdade, eu acho, e talvez você não considere assim, mas quero colocar como tese, porque houve, na verdade, porque há, num certo sentido, uma imitação do procedimento que as mulheres tiveram ao longo da história. Elas foram obrigadas a se pensar. Só que, assim, qual é o resultado, então, desse excesso de feminismo, de 200 anos, digamos assim, de feminismo sério, que assim desconstruiu e fez desmoronar a imagem da mulher ao ponto de que hoje em dia o feminismo de ponta não está mais nem aí com quem que é mulher, quem que não é mulher, não interessa, você já está desmanchada. Assim, você não é mulher mais porque você está na frente de um homem. Quando você está na frente de uma mulher, talvez se você quiser você seja mulher, talvez você não queira mais. Rompeu com essa noção do natural e do cultural. Onde é que está essas coisas não vem mais ao caso do ponto de vista de precisar definir um gênero, um dever ser desse gênero, que você tem que ser assim e não assado, o que no fundo acaba sempre caindo lá na vala comum do moralismo, né? Bom, mas os homens. Eu fiquei pesquisando um pouco, eu queria dar 2 exemplos para vocês de momentos em que a gente descobre não mais aquela necessidade dos homens, a necessidade histórica dos homens representarem as mulheres. Os homens falaram de tudo sobre as mulheres, na literatura, na filosofia, na teologia, tudo que está escrito e tudo que foi construído de imagem, mesmo no século XX, tem milhões de definições do que é a mulher e basicamente quem é a mulher. A mulher é uma lá, que é nosso objeto de representação e que é cindida, é boa ou é má. E as mulheres começaram, enfim, a mudar um pouco isso, a pensar não mais como elas se veem nessa fase atual, contemporânea, do lugar feminista, enfim. Elas não estão mais pensando só como que elas se veem, porque isso foi um processo muito sério que passou pela famosa Simone de Beauvoir, falando que a mulher é construída por um homem, construída pelo outro, ela é o segundo sexo. E as mulheres começaram a pensar os homens. Só que para as mulheres também poderem pensar os homens e representar os homens, elas tiveram que desmoronar o homem, elas tiveram que desmanchar o homem. Quem ajudou, do meu ponto de vista, e é esse exemplo que eu queria trazer, quem ajudou a desmoronar o homem, por incrível que pareça, foi, em primeiro lugar, um homem. Eu acho que, dentro da história mitológica, dessas representações que a gente encontra, assim, do que são uns e são outros, podemos citar Gustave Flaubert, Madame Bovary, como um exemplo que a gente costuma ler assim, como é aquela mulher, Madame Bovary. Vocês sabem que dá para a gente ler o romance pensando como são os homens da Madame Bovary. Então, ali, Flaubert teve que fazer um grande esforço para poder desenhar aquela mulher histérica, nervosa, cindida, atrapalhada, louca, insana, suicida, perturbada, ninfomaníaca. Ele teve que desenhar alguns homens muito essenciais. Esses homens já carregam em si esse elemento que acho, nos dias atuais, se define ou põe em cena isso tudo que você colocou sobre a crise do macho. Esses homens vêm marcados pela falta, marcados pela impotência. Tanto que a Emma Bovary, ela só se mata porque ela teve experiências absolutamente insatisfatórias com todos os homens que ela conheceu. Então, lendo desse outro ponto de vista, a história nos revela um desenho dessa masculinidade que é absolutamente perturbador e que vem lá, tem 100 e tantos anos, 150 anos esse livro. Ora, eu queria só, então, não deixar isso em aberto demais e colocar assim, que ali tem 3 homens muito essenciais. Tem vários homens ao redor da Madame Bovary e algumas mulheres, mas tem 3 homens muito essenciais. Um deles é o Charles Bovary, que é o seu marido médico. Eu dei muita risada relendo o livro em busca de entender essa inversão da perspectiva.
eu reli o livro e logo no começo, quando eu encontro o desenho do Charles Bovary, Charles é apresentado como um menino que é um menino, enfim, filho de um casal de pessoas simples e que foi o mais tarde que pôde ir para a escola porque eles não tinham dinheiro. E logo que ele chega na escola, porque ele tinha um certo talento, uma certa inteligência, os pais resolvem investir nele. Eu dei muita risada, porque quando ele chega na escola, tem uma cena que é descrita pelo Flaubert mais ou menos assim. Ele chega com um casaco lá todo esquisito, com um boneco, ele tira o boneco cai, as crianças começam a rir dele, porque ele era desengonçado, ele era maior que os outros, ele era todo esquisito. E o Flaubert descreve assim que o professor briga com ele, porque ele deixou cair aquele boné, ele vai pegar o boné e ele diz, deixa esse boné, esquece esse boné, ele fica todo atrapalhado numa cena de risada dos outros, em que ele faz o papel de ridículo, e aí o professor faz ele escrever no quadro justamente aquilo que Kant dizia que era a maior abominação para o homem. Ele tem que escrever 300 vezes lá, ridículos sum, sou ridículo. Então, ele chega na escola, ele já é castrado. Mas por quê? Porque ele já carrega todos os trejeitos daquilo que não deveria ser um homem. Ele é um desengonçado. Ele é um atrapalhado, ele é um sujeito que não representa com rigor aquilo que se espera de um homem. Ele não é um nobre. E durante todo o período em que ele é casado com a Madame Bovary, depois, quando ele se encontra com ela, ele continua sendo aquilo que, quando a gente está entre amigas, vocês falam umas barbaridades quando vocês estão entre vocês, lá com aquele negócio de joga bola e bebe, não sei o quê. A gente também fala umas barbaridades horríveis. Tipo, assim, as moças chamam os caras de bolhas. Então, o coitado do Charles Bovary, ele é o típico bolha. Mas assim, isso traduzindo... do bolha, ele. Exatamente. Então, não vamos falar assim dele aqui, porque nós estamos num ambiente culto e assim, elegante, não vamos chamá-lo de bolha. Bolha é apenas uma notinha de rodapé ou um parêntese que nós colocamos ali no cantinho. A questão que está em jogo é que ele é emblema da fragilidade masculina que não foi realmente suportado por uma mulher. Porque essa mulher, naquele tempo, inclusive, como ela não podia fazer outra coisa, não foi a mulher que inventou a fragilidade do homem, e nem que inventou a sua insuportabilidade. Como uma mulher que não podia estudar, não podia trabalhar, não podia ter sexo com quem ela quisesse, não poderia casar nem descasar, ela não poderia fazer o que ela queria de jeito nenhum. Então ela fazia o que podia. E esse que podia era muito pouco, era muito ruim, era muito insatisfatório. Hoje em dia, por que as mulheres estão assim tão anti-Madame Bovary? Elas não são mais Madame Bovary. Porque elas não precisam casar, não precisa ter filho, não precisa ter marido, não precisa ter... Você pode ter, se você quiser, homem, mulher, o que você quiser, se quiser ficar sozinha. Quer dizer, não precisa mais de um homem. Ou seja, as mulheres fazem uma conta mesmo, é um cálculo matemático. Para que um homem na minha vida? Então, assim, muitas mulheres tratam seus maridos como sendo um luxo. Um luxo que elas sustentam, porque um homem é um negócio muito difícil de sustentar também. Um homem tem muitas demandas. E tanto quanto as mulheres têm muitas demandas. Mas as mulheres atuais, como elas são muito ocupadas, e aí a gente pode também ir às estatísticas, se for o caso, as mulheres trabalham 3 turnos por dia, têm mais os filhos, fazem tudo dentro da casa, ainda mais desce nas classes sociais mais assim, prejudicadas financeiramente, o trabalho das mulheres é muito maior. Então, como que conta? Como é que uma mulher vai ter um homem se um homem também é algo que requer um vasto, assim, como você chamou, investimento? Então, até achei graça desse negócio de você falar das mulheres que chamam os homens de homens fóbicos. Isso é muito engraçado. Psicólogas. As psicólogas. Gente, como é que elas têm coragem de inventar um negócio desses? Desde quando? Os homens fóbicos que são os homens legais, que são aqueles que largam do seu pé. Imagina um homem que não larga do seu pé. Você diz pra ele, enjoei de você. Eu não enjoei de você, vai com as outras. Olha quanta moça bonita, vai namorar. E ele continua querendo você, depois te mata. Te mata porque você não quis mais ele, porque você enjoou dele. É um negócio muito grave. Essas mulheres estão erradas. A gente pode voltar a essa questão mais tarde. Porque elas estão pensando em fóbico de outro jeito, né? Mas continue. Sim, mas, por favor, elas estão querendo que os caras voltem a querer casar com as mulheres. Os caras não têm que casar com mulher nenhuma. Ninguém tem que casar com ninguém. Elas estão erradas. Deixa os caras em paz. Eu entendo um cara fóbico. Eu também sou fóbica. Já pensou ter que casar assim porque tem que casar e tem que ficar... Imagina, tá doido. Bom, mas enfim. Aí, olha só.
esse eu acho um exemplo muito interessante desse homem, Charles Bovary. E ele continua até a morte de Emma Bovary, tanto que ele morre logo depois que ela morre, ninguém sabe direito como que ele morre, mas ele é uma espécie assim de bolha, tão bolha, que quando o alfinete dele, assim que é a morte de Emma Bovary, assim se aproxima, ele já morreu. Mas ele já estava morto. O Charles Bovary já estava morto. Ele é um sujeito que não contou. Durante todo o processo, ele não tinha nada que pudesse acender aquela vela apagada que era a mulher dele. Bom, com isso eu não estou querendo perdoar ou dizer assim, vamos passar uma esponja em cima das questões que são próprias da Madame Bovary. Eu estou só tentando fazer uma leitura dessa sombra que é o Charles. Depois, a querida Emma, gente, me faz uma coisa notória também. Ela me arranja um sujeito chamado Leon, que era mais jovem que ela, que era um bonitão lá, e que assim, sabe por que ela cai na onda do Leon? Que ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer, porque ela lia os livros, mas não é que nem eu leio os livros, eu quero escrever coisas, quero pesquisar, quero dar escrever um artigo para acabar com alguma questão filosófica desses caras racistas, machistas e loucos, e não sei o quê. Mas ela não, ela lia